Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai gravar a resolução do teste 4, no semestre 2020.2 de probabilidade estatística. E aí são 4 questões, 2 de intervalo de confiança e 2 de testes de hipóteses. A primeira questão é uma questão da lista, é uma questão que a gente já resolveu, certo? O enunciado diz: um artigo de um periódico relata que uma amostra de tamanho 8 foi usada como base para calcular um intervalo de 95% de confiança para a frequência natural média de vigas laminadas de um determinado tipo. O intervalo resultante foi, aí a gente tem aqui o intervalo, certo? De 229,85 a 233,53. Você decide que o nível de confiança de 99% é mais apropriado do que o de 95% utilizado. Quais são os limites do intervalo de 99%? E aí assuma que a distribuição é aproximadamente normal, e aí tem uma dica: use o centro do intervalo e sua amplitude para determinar x barra e s. Então, essa é uma questão de intervalo de confiança. Um intervalo de confiança, para mim, que é a média da frequência natural de vigas laminadas de determinado tipo. Daí a gente tem a informação que a gente tem, ó, a gente já sabe qual é o intervalo de confiança para esse Mi com 95% de confiança. Isso é dado para a gente. 229,85, 233,53. Só que se a gente fosse construir um intervalo de confiança, como a gente não tem informação sobre o desvio padrão da população, a gente usaria o valor crítico da tabela T, a gente já sabe isso. E como é que a gente faria, né? Assumindo uma distribuição aproximadamente normal, a gente pode assumir a metodologia que a gente aprendeu no curso. Então, a gente pode assumir que a gente iria fazer esse intervalo de confiança usando o x barra n mais ou menos o t, já que a gente não sabe o desvio padrão da população, alfa sobre 2, n menos 1, S sobre raiz de N. Então, é assim que a gente faria, e se a gente tivesse aplicado, a gente ia chegar nesses dois limites, um com menos e o outro com mais aqui nessa expressão. O que é que a gente tem mais de informação? O tamanho da amostra, então a gente sabe que N é 8, e a gente sabe, nesse caso daqui, para esse intervalo, 1 menos alfa é 0,95. Então, alfa é 0,05. Daí, alfa sobre 2 é 0,025. Então, se a gente fosse fazer, a gente botaria x barra 8 mais ou menos o t com 0,025 e 7 graus de liberdade, n menos 1 aqui. S não sei quem é, mas eu sei que aqui seria raiz de 8. Lembrando que esse número daqui a gente vai tirar da tabela D. Então, a gente tem aqui, então, o menos vai ser equivaler ao menor valor do intervalo e o mais ao maior valor do intervalo. T sai da tabela, então isso vai ser um número conhecido. Esse, a gente teria duas incógnitas e duas equações. Tranquilo? Como é que a gente vai descobrir o x barra? Vocês lembram que esse é a margem de erro? Ela é mais ou menos o mesmo E para os dois lados? Então, o x barra é o ponto médio desse intervalo. Na verdade, a gente vai ter esse aqui é x barra menos E, menos margem de erro, e esse aqui é o x barra mais E. Daí que basta eu pegar o ponto médio do intervalo, eu vou ter o x barra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para descobrir as minhas incógnitas é o centro do intervalo, como estava sugerido lá, usar o centro do intervalo para calcular a média. Depois eu uso um dos extremos do intervalo dos limites, ou inferior ou superior, para achar o erro padrão. E aí depois a gente pega, achou x barra, achou S, aí a gente constrói um intervalo de confiança de 99% de confiança. Como é que a gente vai fazer isso? Mesma metodologia, x barra n mais ou menos o t. O que vai mudar aqui é o alfa sobre 2. Agora a alfa é 1 menos 0,99, então é 0,01 sobre 2. Mesmos graus de liberdade, que o tamanho da amostra continua o mesmo, 7. S sobre raiz de 8. Então, quando a gente fizer, usando essas informações aqui, a gente acha x barra, acha S, joga aqui.
E vamos ter que achar lá na tabela T esse outro valor para a gente construir o novo intervalo de confiança. Então, o primeiro passo para a gente é achar x barra e achar S. Depois, no próximo slide, a gente olha os valores, certo? Da tabela para terminar essa conta. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu estava dizendo. O x barra. Vou voltar com minha cozinha normal. O x barra é o ponto médio do intervalo. Então, o x barra 8 dessa amostra é 2,2985 mais 233,53 sobre 2. Isso vai dar para a gente? Isso dá para a gente, vamos fazer essa conta. 229,85 mais 233,53 dividido por 2. Então, isso vai dar 231,2, certo? Ponto 69. Então, achamos o x bar. Falta a gente achar o S. Daí que para a gente achar o S, a gente vai pegar ou o limite maior ou o limite menor. Vamos pegar o limite, o maior limite. Então, a gente vai saber o quê? Que x barra 231,69 mais o cara da T que eu não achei ainda, mas que a gente vai pagar no próximo slide, 0,025 com 7 graus de liberdade. S, sabe o que é que eu vou fazer? Eu não vou nem achar S, eu vou achar S sobre raiz de 8, que é o que a gente vai jogar, certo? S sobre raiz de 8 a gente vai jogar aqui. Então, S sobre raiz de 8 vai ser igual a, eu peguei o maior valor, né? 233,53. Então, quanto é que vai ser S sobre raiz de 8? Para a gente depois jogar lá no nosso intervalo. O maior valor do limite, o limite superior do nosso intervalo de confiança, o maior valor do limite, não, o limite superior do intervalo de confiança de 95%, menos, vou passar isso para esse lado, menos a média, 231,69, dividido pelo T, 0,025, com 7 graus de liberdade. Vamos só fazer essa diferença aqui em cima, para já a gente passar para outro slide já com todas as nossas informações. Eu vou ter que anotar aqui, vou ter que voltar, certo? Então, o x barra foi 231,69 e o S sobre raiz de 8 vai ser 233. Vou fazer a conta. 233 53 menos 231 ponto. E eu anotei aqui errado. Se não tem vocês para me corrigir, ainda bem que de vez em quando eu vejo uma coisinha dessa. 69. Então, esse número de cima aqui ficou, que é a margem de erro, na verdade, né? É 1,84. 1,84. Certo? Então, S sobre raiz de 8, 1,84. Dividido pelo T, que a gente vai olhar. E aí a gente pega, joga o x barra aqui, joga o S e olha o novo T. Então, todo mundo está entendendo o que a gente vai fazer, né? Então, continuando, né? Meu problema eu estava querendo achar o quê? Eu estava querendo achar S sobre raiz de 8, que eu tinha calculado agora em 1,84T, 0,025, com 7 graus de liberdade. Aí agora que a gente vai olhar na tabela, tá aqui nossa tabelinha T, a gente vai estar na linha de 7 graus de liberdade, e aí a gente vai olhar a coluna 0,025, linha 7 graus de liberdade, 2,365. Então, vai ser 1,84 dividido por 2,365. Isso vai dar o S sobre raiz de 8. E o x barra, quanto era que tinha sido? 231,69. Pronto, agora vamos fazer nosso intervalo de confiança para a média, com 99% de confiança. Aí vai pegar o x barra N, 231,69, mais ou menos o T, agora o alfa mudou,
Então, a gente vai pegar esse alfa sobre 2, 0,005, com 7 graus de liberdade, S sobre raiz de 8. Então, 231,69. Vamos olhar esse T agora na tabela. Esse T, continuamos na linha 7. E agora, a gente vai pegar para o intervalo de 99% de confiança. Então, eu vou pegar esse cara, 1% e dividir por 2. Vai dar para a gente, ficou muito forte esse verde, né? Vai dar para a gente esse valor aqui, 3,499. Então, mais ou menos 3,499 e o S sobre raiz de 8 que está aqui em cima. 1,84, 2,365. Daí a gente faz essa conta e acha o intervalo de confiança e marca ela na opção correta. Era para ter colado aqui nos slides, né, as opções para a gente ver se tem a resposta. Eu colo no slide, no próximo slide, só para a gente ver se deu certo. Tururu. Aí de repente dá certo eu colar depois. Vamos fazer nossa conta. 231,69 menos, para a gente ter o limite inferior, 3,499 vezes 1,84 dividido por 2,365. Então, aqui, vamos ver se eu consigo centralizar para vocês verem bem direitinho. Aqui está o primeiro limite inferior, 228. Lá será que tem duas casas ou três casas? Vamos botar três casas. 228,968. Então, foi 228,968. E agora eu vou fazer e vou substituir tudo pelo maisinho. E aí a gente fica com 234,412. Esse é o nosso intervalo. Vocês verem aqui, ó. Às vezes eu fico meio insegura de não ter botado os parênteses, né? Nessas calculadoras aqui a gente não sabe como funciona. Eu vou botar um parênteses aqui só para garantir. Não mudou não. Então eu vou anotar esse resultado e vamos ver se tem a opção certa lá. 228,968, 234,412. Pronto, pessoal, só para ficar bem completinho o vídeo, vejam que aqueles números que a gente achou estão aqui na opção correta, letra A. Letra A, 228,968, 234,412. Beleza? Joia? Então, essa é uma questão que a primeira vez que a pessoa vai fazer, ela não é tão simples, porque não é só usar a metodologia para calcular o intervalo de confiança. A gente precisa saber como é que a metodologia é usada, achar a média, achar o desvio padrão e depois construir o novo intervalo. Mas como a gente já fez na sala de aula, como fazia parte do roteiro, eu considero que é quase um ponto dado para vocês. E se fizeram o mínimo, que é os exercícios do roteiro, 2,5 pontos. Aí vamos para a questão 2 agora. Um sistema operacional de um computador pessoal tem sido usado exaustivamente. Sabe-se que o desvio padrão do tempo de resposta seguinte é um comando. Então, a variável que a gente vai olhar é o tempo de resposta. Seguinte é um comando particular. Aqui estão dando o desvio padrão. X igual sigma igual a 8 milissegundos. Então, deixa eu só anotar essa variável aqui. O nosso X é o tempo de resposta. É isso que varia e é para essa que a gente sabe, vamos assumir 8 milissegundos. Uma nova versão do sistema operacional é instalada e desejamos estimar o tempo médio de resposta do novo sistema, de modo a assegurar que o intervalo de 99% de confiança para mim tem uma amplitude de no máximo 5 milissegundos. Então a gente vai querer ter uma ideia, né? Estimar o mi dessa distribuição, então mi, o tempo médio de resposta, tal que o intervalo de confiança para esse mi com 99% de confiança tenha uma amplitude
no máximo, então menor ou igual a 5 milissegundos. Se pudermos considerar o tempo de resposta normalmente distribuído, que sigma igual a 8 para o novo sistema, então a gente vai continuar considerando, né, que a gente conhece o desvio padrão e ele continua sendo o mesmo do sistema anterior. Qual o tamanho da amostra mínimo recomendado? Tranquilo? Então, é uma pergunta N, tamanho da amostra. Então, qual N? Tal que eu já escrevi ali, a amplitude do intervalo de confiança de Mi 0,99 seja menor ou igual a 5. Vamos usar 5, certo? Vamos usar exatamente igual. Se eu aumentar N, aí eu vou reduzindo a amplitude. Agora, já que a gente vai falar de amplitude, vamos escrever quem é esse intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança para a média com 99% de confiança vai ser, lembrando que a gente está supondo sigma conhecido. Então, x barra n, mais ou menos, se sigma é conhecido, quando a gente fosse fazer, a gente ia usar o valor crítico da distribuição z. Então, z com a alfa, 1 menos alfa sobre 2, né? Então, alfa aqui é 0,01. Aí a gente vai fazer 1 menos 0,01 sobre 2. Essa continha daqui, eu já sei de cabeça, eu já vou botar aqui para vocês, certo? 1% dividido por 2 dá 0,5%. 100% menos 0,5%, a gente vai ter 0,995. Vezes sigma sobre raiz de n. Raiz de n é o tamanho da amostra. Então, o que a gente está querendo saber está aqui, ó. Aqui é o nosso x. Nosso x é o nosso n nessa questão, né? Qual é o tamanho da amostra que a gente precisa? As informações que a gente tem são, a gente sabe que esse cara daqui é 8. E o x barra? Mas precisa do x barra? O intervalo de confiança não é x barra menos e, x barra mais e, barra n. Então, ele está centrado no x barra e tem e para cada lado. Vou botar um gráfico aqui, x barra n, aí andou e para cá, e andou é para cá. Então, chegou no limite inferior e limite superior. Daí que a amplitude, então, é 2 vezes E. Então, isso aqui é... E a gente está dizendo que 2 vezes E tem que ser menor ou igual a 5. E o N está dentro do E. Como é que vai ficar, então, essa expressão? Ó, 2 vezes. Vou precisar calcular o valor crítico de 0,995. Sai da tabela da normal padrão acumulada. É o percentil associado a 0,995. Então, a gente vai olhar 0,995 nas células e vai achar o valor crítico associado. Como eu já sei de cabeça, eu vou botar aqui. Depois, na próxima slide, eu mostro para vocês. Não devia nem precisar fazer mais isso, né? Mas esse número é 2,575. Saindo da tabela normal padrão. Sigma foi dado, 8. Raiz de n é quem eu quero saber, e a gente está dizendo isso tem que ser menor ou igual a 5. Certo? Então, vou passar n para cá, vou passar 5 para cá, a gente vai ter raiz de n maior ou igual a 2 vezes 8 vezes 2,575 dividido por 5. Vamos ver quanto é que dá esse número, lembrando que é raiz de n, então a gente vai levar ao quadrado aí. Ó, 2 vezes 8 vezes 2,575 dividido por 5, isso daqui dá 8,24. Então, quando eu elevar ao quadrado, ele vai ter que ser maior ou igual que 8,24 ao quadrado. Parênteses. Vai dar 67,89. 67,89. Então, no mínimo, a gente tem que pegar 67,89. Só que, como é o tamanho da amostra, a gente vai arredondar, então, esse número para cima, certo? Vai ser o primeiro inteiro acima desse. Nossa resposta vai dar, então, 68. Tranquilo? Então, uma questão clássica de tamanho da amostra, nesse caso, para a média, e a gente já conhecia o desvio padrão.
Tô faltando mostrar o que para vocês? Esse cara, não sei nem se precisa, mas quem já souber adianta, mas eu vou mostrar no próximo slide como é que se faz isso. Então, é o valor crítico do Z0995. Para a gente fazer isso, a gente vai olhar 0995 nas células. Então, aqui nesse miolinho aqui, já vou olhar desse lado porque daqui para baixo é abaixo de 50, certo? Nessa parte é abaixo de 50, nessa parte é acima de 50%. Então, vamos procurar 0995. Ó, eu já botei lá, né? 2,575. Vocês vão ver aqui, ó. Esses são os dois valores mais próximos, o que dá para a gente o percentil 2,5, igualmente distantes entre 0,07 e 0,08. Então, daí que a gente tira, como está na mesma distância, a gente tira o Z0995 é 2,575. Beleza? Já era da unidade passada. Assumo que vocês já sabem isso. Agora, questão 3. Vem valendo 2,5. A proporção de adultos com diploma do ensino superior vivendo em uma certa cidade é estimada como P igual a 0,4. Para testar essa hipótese de que essa proporção é 0,4, seleciona-se uma amostra aleatória com 15 adultos. Se o número de graduados estiver entre 4 e 8, a hipótese não será rejeitada. Do contrário, concluiremos que P é diferente de 0,4. Indique a probabilidade de erro tipo 1 para esse procedimento, considerando-se P igual a 0,4 e assumindo a normalidade para a distribuição da proporção populacional. Então, o que é que a gente tem, né? A gente está dizendo que a gente vai rejeitar a nossa região de rejeição se o número de graduados, vou botar em N sucessos, certo? N graduados. Estou considerando sucesso como quem tem diploma superior, porque daí a gente já tem a probabilidade suposta de sucesso como 0,4. Se o número de graduados, o número de sucessos, não tiver entre 4 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Essa é a nossa região de rejeição. A gente está querendo, então, fazer uma hipótese, ó, nossa hipótese. Que P, diferente de 0,4, essa é a nossa hipótese alternativa. Contra uma hipótese nula, P igual a 0,4. Então, a gente partiu do pressuposto de que a afirmação está certa e vamos testar, né? Segundo está dizendo aqui, caso contrário, a gente conclui que é diferente de 0,4. Então, diferente tem que estar na alternativa, essa questão é bem simples da gente montar as hipóteses. Daí, o que é que quando a gente vai fazer um teste desses, a gente vai usar a proporção amostral, a gente está supondo lá que a gente pode usar a normalidade. Se H0 é verdadeira, se a hipótese nula é verdadeira, essa proporção é 0,4, é o que a gente chama de P0, a proporção da hipótese nula. E aí, o que é que a gente vai dizer? A gente vai rejeitar, nossa região de rejeição vai ter duas direções, para cá e para cá, se não tiver dentro desses números citados. Só que os números citados, ele está em números e não em proporções. Então, na verdade, se tiver entre 4 e 8, a gente não rejeita. Só que o tamanho da amostra era 15. Vocês estão vendo aqui? Tamanho 15 na amostra. Então, se a proporção for menor do que 4 sobre 15, ou se a proporção for maior do que 8 sobre 15, a gente rejeita H0. Então, rejeitamos, rejeita-se H0. E aqui é a mesma coisa, rejeita-se. Qual é a probabilidade de erro tipo 1 nesse procedimento? Vocês lembram o que é erro tipo 1? Então, probabilidade de erro tipo 1 é a probabilidade de, como é? Não rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Essa é a definição do erro tipo 1. Quando é que a gente vai rejeitar nesse gráfico? Primeiro, aqui está dizendo, se H0 é verdadeira, então o centro é esse,
certo? Então, eu já estou fazendo esse gráfico supondo que H0 é verdadeira. Qual a probabilidade da gente rejeitar? Se cair na região de rejeição. Então, essa é a probabilidade aqui. Então, basta calcular a área. Só que como é uma distribuição normal, a área nesses intervalos a gente vai calcular usando tabela da normal padrão. Então, vai ser a probabilidade de P chapéu N ser menor do que 4 sobre 15, mais a probabilidade de P chapéu N ser maior do que 8 sobre 15. Beleza? Ou seja, vamos padronizar. Faltou a gente botar aqui, né? Que o erro quando a gente usa a proporção amostral, se a hipótese nula é verdadeira, é P0, 1 menos P0 sobre N. Nesse caso, como P0 é 0,4, é 0,4 vezes 0,6 sobre N, 15. Então, esse é o desvio padrão, que a gente vai usar para calcular o score Z associado a esse número e esse número. Então, vai ser a probabilidade de Z menor ou igual, vamos calcular logo por esse número, 4 sobre 15 menos 0,4, média da distribuição, dividido pelo desvio padrão da distribuição, 0,4 vezes 0,6 sobre raiz de 15. Aí a gente acha esse número, duas casas e olha na tabela Z. Vamos fazer esse número já já na calculadora. Mais essa cauda de cima. A cauda de cima, então, a gente vai fazer 1 menos a acumulada até esse número. Então, 1 menos a probabilidade de Z menor ou igual, aí mesma coisa, sabe? Se eu pudesse dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Menor ou igual que 8 sobre 15, menos a média sobre o desvio padrão, 0,4 vezes 0,6 sobre raiz de 15. Pronto. Calculadora. Na calculadora eu vou poder, né? Dar Ctrl+C, Ctrl+V. Calculadora, tabela e faz a soma. Eu vou já anotar, vocês vejam aqui quanto é que está marcando que é a resposta correta antes da gente virar, quando ter que fazer outro slide. Vou anotar aqui 0,29. 2937. Resposta indicada. Então vamos lá. Primeiro score Z. 4 dividido por 15. 2,66667. Menos 0,4. Dividido pela raiz 0,4 vezes 0,6 dividido por 15. Eita. Só estou conferindo. Pronto. Vocês vão ver o primeiro número. Vamos fazer sem ficar tanto brilho. Ó. Menos 1,05. Baixo aqui. Menos 1,05. E agora o de cima. Só trocar o 4 pelo 8. Mais 1,05. Quer dizer, ele é um intervalo simétrico, certo? Que foi dado para a gente. Uma região de não rejeição simétrica. Pronto, então vou só anotar aqui, né? 1,05. Agora, já vamos facilitar nossas contas. Se esses números aqui, se esses números são simétricos, o Z deles, menos 1,05 e mais 1,05, quer dizer que essa área é igual a essa, pela simetria da distribuição normal. Então, na verdade, esse p-valor nada mais é do que 2 vezes o p da z menor ou igual que menos 1,05. Vamos calcular e vamos ver se vai bater com este número aqui da resposta, 0,2937. Quanto era o z que a gente estava olhando, né? A probabilidade de erro tipo 1 era 2 vezes a probabilidade de z menor ou igual que menos 1,05. Linha menos 1,0, coluna 0,05. Do cruzamento desses dois casos, a gente vai ter 0,1496. Então, 2 vezes 0,1469. A gente vai fazer 2 vezes isso e vai ver se bate com a resposta. 2 vezes 0,1469.
Olha, de novo deu aquele errinho da segunda casa decimal, 0,2938. Como eu falei para vocês, no sistema eu não consigo fazer para alguns valores, bater exatamente com a minha tabela da normal padrão que a gente tem aqui. Mas está lá na última casa, eu vou só verificar. Não se preocupe que não está uma aproximação que seja, não tem um outro valor tão próximo que vocês fiquem em dúvida de qual marcar. Tranquilo? Então, só recapitulando essa questão, era uma questão um pouquinho diferente também do que a gente está habituado, porque ela pede o erro tipo 1. Quem decorou o procedimento, só fez decorar o procedimento, não sabe que não está acostumado a trabalhar com erro tipo 1, mas só na teoria, né? Mas é aquela história, definição de erro tipo 1 é não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira, a gente tem um gráfico, é só a gente ver. Então, a gente fez questões desse tipo também ao longo do curso. A última questão que eu já corrigi lá no sistema, eu já botei para valer 2,5 também. A gente tem, olha só, a temperatura média da água na saída de um tubo de descarga de uma torre de resfriamento de uma planta de energia. Então, a temperatura média não deve ser superior a 40 graus. Então, esse vai ser o nosso Mi, temperatura média, e a gente está dizendo, olha só, ela deve ser menor do que 40 graus. É isso que a gente está dizendo. A experiência passada indica que o desvio padrão da temperatura é 0,4. Opa, se é a experiência passada, então ó, o desvio populacional 0,4. E que a temperatura tem uma distribuição aproximadamente normal. A temperatura da água é medida durante 14 dias escolhidos aleatoriamente. Então, aqui é o nosso N. Sendo que a temperatura média encontrada foi 39,8. Então, nesses 14 dias a gente encontrou 39,8, esse é o nosso x barra. 39,8. A evidência de que a temperatura da água seja aceitável a um nível de significância de 5%, considerando o desvio padrão indicado pela experiência passada como sendo o verdadeiro desvio da distribuição de temperatura, então, ou seja, a gente vai considerar aqui sigma conhecido igual a 0,4. Já tinha anotado aqui em cima, né? Indique o p-valor e a conclusão do teste. Ah, adoro questão de p-valor. Então, a gente pega sigma conhecido, então a gente vai fazer um teste Z para média, certo? Então, vamos começar calculando, já que está pedindo p-valor, vamos começar escrevendo as hipóteses, né? Será que a temperatura da água é aceitável? Será que Mi é menor do que 40? Ou não? Ou é maior ou igual a 40? Então, a gente vai ter um teste de cauda inferior. Teste de cauda inferior. Vamos estar aqui, então, nossa distribuição, nosso x barra. Se H0 é verdadeira, a gente está aqui centrado em 40. O x barra que a gente observou e o sigma dado, né? Sigma é 0,4. O x barra que a gente observou na amostra foi 39,8. 39,8. 39,8 está 0,2 de distância, está na metade do desvio padrão. Quem já é espertinho já sabe, só olhando aqui, que vai rejeitar, né? Que não vai rejeitar, porque está muito perto, está na metade do desvio padrão. Então, vocês já podem, quem já está calejado de fazer muito, só de olhar já sabe, a gente não vai rejeitar. Então, a resposta correta é... Ixi, já vi que está errado o enunciado. Não, vamos fazer primeiro. Estou me adiantando, mas provavelmente está errado aqui. Eu tenho que botar uns validadores lá na questão, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloquei certo. Ah, eita, professora falando besteira para vocês, né? O desvio padrão do x barra n não é sigma sobre raiz de n. Opa, opa, isso vai fazer uma diferença enorme. 0,4 dividido por 14 dias, né? N igual a 14, por raiz de 14. Não é bom, né? Ver a professora errando para a gente aprender, não errar a mesma coisa. Quase que eu embarquei nessa.
0,4 dividido por... De todo jeito, a gente ia ter que fazer, né? O p-valor para marcar lá. 14. Aí agora o desvio padrão é 0,107. Opa, e agora quando eu for marcar ele aqui, eu não vou marcar ele tão juntinho, certo? Eu vou marcar ele um pouquinho mais afastado. Eu vou marcar ele por aqui, ó. Vamos calcular o score Z dele, vamos calcular a estatística de teste. A gente vai ter 39,8 menos a média da hipótese nula, dividido pelo desvio padrão, esse número aqui, 0,4 sobre raiz de 14. Aí vamos fazer esse número. E aí vocês lembram o que é o p-valor? É a probabilidade da gente rejeitar na direção da cauda do teste. Então, o p-valor vai ser... A direção da cauda do teste é inferior. Então, o p-valor vai estar todo concentrado aqui. Então, a gente vai ser a probabilidade de Z menor ou igual do que esse número que a gente vai calcular agora. 39,8 menos 40. Eita, botei o percentual em vez do dividido. Dividido por 0,4 dividido por raiz de 14. Menos 1,87. Vou mostrar para vocês que eu estou meio atrapalhada hoje, né? Vocês já viram? Então, menos 1,87. Aí agora, tabela da normal padrão, a gente olha quanto tem abaixo, como é um teste unicaudal, só de cauda inferior, vai ser direto. O p-valor vai estar direto nessa cauda. Então, o p-valor vai ser a probabilidade de Z menor ou igual a menos 1,87, que a gente vai olhar lá na tabela e vamos ver se vai dar esse número aqui. E vamos ver se for pequeno. Aí vamos deixar aí o colo do que a gente vê depois quanto é que deu. Então, linha menos 1,8. Linha menos 1,8. Coluna 007. O p-valor está todo aqui. Então, o p-valor... Ó, vocês lembram que estava batendo lá o quanto a gente tinha lá? Então, o p-valor deu aqui 3,07%. Aí, quando a gente for comparar com o alfa, que era dado 5%, a gente vai ver que o p-valor é pequeno. Como o p-valor é suficientemente pequeno, p-valor é menor do que alfa, que nesse caso é 5%. Então, a gente rejeita H0. A favor da hipótese nula, a 5%. Só que o que era H0? Vocês lembram? Eu vou colar o slide para a gente voltar no... Bem que isso não vai estar lá, né? Vocês lembram que a gente fez H0 e H1? E a gente botou μ menor do que 40, por isso que foi cauda inferior. Então, a gente vai dizer aqui que sim, a água é aceitável. Então, conclusão do teste, sim, a água é aceitável, o p-valor foi 0,0307. Então, como estava dizendo, né, o p-valor 0,0307, 3,07%, a gente podia ficar entre a alternativa D e F, mas a gente chegou à conclusão de que a gente pode considerar a água aceitável, porque a gente rejeitou H0. Então, pode-se considerar a água aceitável a 5%. É correta a alternativa. Aí pronto, terminou esse mini teste de vocês. Intervalo de confiança e teste de hipóteses. Sexta-feira é feriado, não temos aula, mas na semana que vem, e aí na semana que vem a gente já vai vir com a prova. Não me lembro exatamente qual é o dia da prova, vou mandar uma notícia para vocês no cigarro.
Mas aí o que eu queria enfatizar para vocês, nesse finalzinho desse mini teste, é que o assunto da prova vai ser o mesmo assunto desse mini teste. Acabou que, como a gente teve muito feriado, ficou o mini teste junto com a prova com o mesmo assunto. Então, isso foi um bom treino para vocês. A prova vai ser um pouquinho mais extensa, certo? Vai ter umas 7 ou 8 questões, como sempre, mas o conteúdo é o mesmo e vai ter um pouquinho mais de tempo. Então, espero que vocês tenham ido bem. Espero que vocês, como se vocês estiverem tão bem, vejam, revejam o que foi que vocês erraram. Muito exercício, muito treino de exercício. Não esqueçam de fazer o simulado da prova. E aí vocês têm tudo para tirar uma nota boa na próxima prova, que vale 70% da nota da unidade. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.